Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é super poderosa e, para muita gente, até surpreendente. A ligação entre exercício físico e a capacidade de proteção do nosso cérebro. É algo bem mais profundo do que se imagina, e a ciência por trás disso, nossa, é fascinante. Bom, vamos começar com uma provocação. E se a chave para manter o cérebro saudável por mais tempo não estiver num potinho de farmácia, mas na nossa capacidade de nos movermos? É essa ideia central que a gente vai desvendar agora. Para entender como o exercício ajuda, primeiro a gente precisa entender qual é o verdadeiro problema. As doenças neurodegenerativas, sabe, elas atacam algo muito mais básico do que a memória. Elas miram na própria capacidade que o cérebro tem de se adaptar. E essa capacidade tem nome. É a plasticidade sináptica. Pensa nela como se fosse o superpoder do cérebro de se remodelar o tempo todo, com base em cada nova experiência. É ela que está na base de tudo, do aprendizado, da memória, da nossa habilidade de lidar com situações novas. E aqui vem o ponto crucial. A perda dessa flexibilidade, essa disfunção das sinapses é o primeiro dominó que cai. Isso acontece muito antes da perda de neurônios de fato, o que faz dessa fase um alvo super importante para a gente tentar intervir o quanto antes. E essa imagem aqui deixa a progressão bem clara. Tudo começa com a perda da flexibilidade. Isso leva a uma inflamação crônica lá no cérebro e, no final da linha, a morte das células nervosas. Entender essa sequência é o que nos mostra exatamente onde o exercício pode entrar para mudar o jogo. Ok, então como é que a gente luta contra essa perda de flexibilidade? A resposta, olha, pode parecer estranha à primeira vista. A gente vai falar de estresse, mas do tipo certo de estresse. O conceito por trás disso se chama hormese. É basicamente a versão científica daquele ditado: o que não mata, fortalece. Uma dose pequena de um estresse força as nossas células a ligarem seus sistemas de defesa, o que deixa o corpo inteiro mais forte e preparado para o que vier. E o exercício físico é simplesmente o exemplo perfeito desse princípio. Ele funciona como um estresse positivo, um desafio que força o cérebro a se adaptar e a fortalecer suas próprias defesas. É um estresse que constrói resiliência. Tá, mas como exatamente o exercício faz isso? Na prática, o que acontece lá dentro? Vamos abrir o capô e dar uma olhada nas ferramentas moleculares que o movimento ativa para proteger o nosso cérebro. O ponto principal é que o exercício libera um verdadeiro arsenal de coisas boas. Ele aumenta fatores como o BDNF, que funciona como um adubo para os neurônios, sabe? Também impulsiona outros fatores de crescimento, ajuda a combater a inflamação e, o que é fascinante, melhora a comunicação direta entre os músculos e o cérebro. E não estamos falando de mudanças pequenas, não. Presta atenção nesse número. Um estudo mostrou que depois de só 5 semanas de musculação, o pico de BDNF depois do treino mais que dobrou. Saltou de um aumento de 32% para impressionantes 77%. É uma resposta extremamente potente do corpo. Isso leva a gente para uma das descobertas mais incríveis da neurociência: a conversa que rola entre os músculos e o cérebro. Quando a gente se exercita, os músculos liberam umas moléculas chamadas miocinas. Elas caem na corrente sanguínea, conseguem atravessar aquela barreira que protege o cérebro e lá dentro influenciam diretamente a saúde e a plasticidade cerebral. É fantástico! Sabendo disso tudo, a pergunta lógica é: será que qualquer exercício serve? E a resposta é que não é bem assim. Tipos diferentes de exercício parecem trazer benefícios únicos. Vamos ver como escolher as ferramentas certas. É importante entender que cada tipo de exercício, seja aeróbico, de força ou até práticas como yoga, tem seu próprio kit de ferramentas molecular. Cada um deles ativa caminhos diferentes para proteger e otimizar o cérebro. A escolha do exercício realmente importa. Vamos comparar um pouco. O exercício aeróbico, tipo correr, é ótimo para aumentar o fluxo de sangue no cérebro e até para estimular o nascimento de novos neurônios. Por outro lado, o treinamento de resistência à musculação parece ser especialmente bom para otimizar a sinalização de outro fator de crescimento, o IGF-1, e para fortalecer diretamente as conexões que já existem entre os neurônios. E claro, não dá para esquecer das práticas mente e corpo. Yoga, tai chi, elas também têm seus benefícios únicos, principalmente na redução do estresse e na melhora da integração entre a parte motora e a cognitiva. E mesmo assim, também aumentam fatores de proteção importantes para o cérebro. Agora, é sempre bom ter um pé no chão, é importante a gente ter uma dose de realismo científico aqui, porque traduzir essas descobertas incríveis do laboratório para a vida real, bom, isso tem seus desafios. Os cientistas chamam isso de lacuna de tradução. É que o que funciona perfeitamente num ambiente super controlado de laboratório com animais nem sempre se aplica da mesma forma para a complexidade que é para a vida de um ser humano.
E essa tabela aqui mostra bem o porquê. Em estudos com animais, dá para medir os efeitos direto no tecido cerebral, controlar tudo de forma rigorosa. Já em humanos, as medições são indiretas, tipo num exame de sangue, e o controle sobre como cada um se exercita é muito menor. Isso explica por que a ligação de causa e efeito é tão clara nos animais, enquanto nos estudos com pessoas os resultados podem variar mais. E o que isso quer dizer, então? Quer dizer que o futuro não é uma receita de bolo única que serve para todo mundo. O caminho é desenvolver protocolos de exercício que sejam personalizados, ajustados para a necessidade de cada pessoa. E essa citação resume tudo perfeitamente. O grande desafio agora não é só entender como personalizar o exercício, mas sim conseguir introduzir ele de vez como parte da abordagem terapêutica, prescrito com a mesma seriedade de um remédio. O que nos deixa com uma última reflexão. Enquanto a ciência continua buscando curas e tratamentos complexos, talvez uma das ferramentas mais poderosas para construir um cérebro resiliente já esteja ao nosso alcance, esperando na academia, no parque ou, quem sabe, até na sala de casa.